E se eu dissesse pra você que o Jim Carrey, que apareceu em Paris recentemente, ele simplesmente não era o Jim Carrey? Você acredita? No dia 26 de fevereiro de 2026, ele subiu ao palco do 51º Caesar Awards para receber um prêmio honorário. Mas o que deveria ser uma celebração histórica virou o estopim de uma teoria bem polêmica, que o ator teria sido substituído por um clone. Cabelo longo e preto, rosto mais cheio, olhos aparentemente mais claros. Até aí você pode dizer que, sei lá, é só o envelhecimento, procedimentos estéticos, mas então vem um detalhe que acabou incendiando tudo. Ele foi flagrado escrevendo com a mão esquerda, sendo que a vida inteira ele foi destro. Como que alguém simplesmente troca a mão dominante assim? Bom, a voz parecia diferente, o comportamento contido demais, aquela energia caótica que sempre marcou o Jim Carrey deu lugar a uma postura quase que calculada. E para piorar, ele já havia falado publicamente sobre nova ordem mundial, teorias da conspiração, Illuminati no passado. Vocês lembram disso? E aí, será que ele falou demais? Coincidência? Transformação física? Ou a gente está falando de um caso aí de substituição, como muitos alegam aí que acontece, né, com políticos e celebridades? A gente vai entender então essa teoria, tá? E por que tanta gente está acreditando que o verdadeiro Jim Carrey pode não estar mais entre nós. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. A última grande aparição de Jim Carrey foi em novembro de 2025, quando ele participou da cerimônia do Rock and Roll Hall of Fame, para homenagear a banda Soundgarden. Desde então, silêncio total. Ali, você já viu o Jim um pouco diferente, tá? Porém, por algum motivo, não chamou tanto a atenção quanto agora. E aí veio o anúncio de que ele receberia o César honorário, equivalente francês ao Oscar de carreira. Mas quando ele apareceu no tapete vermelho do Olympia de Paris, na noite de 26 de fevereiro, a reação do público foi um choque total. E aí que a gente começa a nossa teoria da conspiração. Então deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, né, meu chapéuzinho de alumínio. Porque aquele ator que a gente conhecia antes, cabelo mais curto, grisalho, rosto um pouco mais magro, expressivo, aquela energia caótica, né, característica dele, parece que já não existia mais. A cor desta caneta é verde. O homem que apareceu em Paris tinha cabelo preto, comprido até os ombros, penteado ali ao meio de forma extremamente lisa, estilizada. O rosto estava visivelmente mais gordo, né? Mais arredondado, mais inchado, parece. Como se tivesse, sei lá, engordado mesmo, né? Ou feito algum procedimento estético. Será que é uma harmonização facial? Os olhos pareciam mais claros também do que o habitual aí, tom escuro que todo mundo lembrava. Por que será? Lente de contato, talvez iluminação, né? Bom, e tinha algo na expressão facial dele que também estava diferente. Uma calmaria, a gente pode dizer assim, que não lembra muito o Jim Carrey que a gente conhece, tá? Não combina com o Jim Carrey bem frenético que a gente está acostumado. Ele estava com um smoking preto clássico, barbeado, bem penteado, mas justamente essa aparência completamente transformada foi o que acabou acionando essa polêmica, essa bomba aí. Os vídeos começaram então a circular nas redes sociais, em questão de horas já tinha milhões de visualizações. E as pessoas não estavam comemorando o prêmio dele não, tá? Estavam horrorizadas com o Jim Carrey, né, com o que viram ali nesse evento. Os teóricos da conspiração começaram então a trabalhar, tá? Rapidamente surgiram compilações comparando fotos antigas do Jim Carrey com as imagens do Caesar Awards. E tem que admitir, né, as diferenças são gigantes. O formato do rosto mudou completamente, a estrutura óssea parece diferente, os olhos, que sempre foram um pouco mais escuros, né, apareciam aí em alguns ângulos muito mais claros, quase que esverdeados. Mas a prova final, né, mais chocante talvez, veio de um detalhe que poucas pessoas notaram. Ele estava escrevendo com a mão esquerda, né? O Jim Carrey ele é notoriamente destro. Tem centenas de vídeos, fotos aí, entrevistas dele escrevendo, desenhando, pintando com a mão direita. Mas em Paris parece que ele foi flagrado assinando autógrafos e segurando objetos com a mão esquerda de forma completamente natural. É claro que isso explodiu a internet, né? Como que alguém troca a mão dominante assim, da noite pro dia? É algo até neurologicamente quase que impossível, né? A menos que, sei lá, seja outra pessoa ou ele tenha treinado muito, né, para trocar ali a mão dominante.
Outro ponto que foi levantado também foi a voz. Várias pessoas assistiram o discurso dele em francês, apontaram que o timbre vocal estava diferente, mais grave, menos nasal. Claro que ele estava falando em francês também, né? Idioma que ele domina por conta das raízes canadenses. Mesmo assim, soava estranho. E tem a questão também do comportamento. O Jim Carrey, ele sempre foi conhecido pela energia explosiva, pelas caretas, né, expressão facial, pelas palhaçadas, até mesmo em eventos formais. Só que em Paris lá ele estava bem contido, bem sério, quase robotizado. As suas expressões faciais eram mínimas, apesar de alguns momentos ali ter feito algumas gracinhas. Bonsoir. Merci beaucoup, c'est très gentil. En tant qu'acteur, chaque personnage que vous incarnez, c'est comme l'argile du sculpteur que vous façonnez à la forme de votre cœur. As pessoas estavam dizendo que ele parecia estar, sei lá, representando o papel de Jim Carrey num evento formal, ao invés de simplesmente ser o Jim Carrey. Vale lembrar que o Jim Carrey ele já apareceu em público algumas vezes, tá? Falando sobre teorias da conspiração, tá? Citando, inclusive, Nova Ordem Mundial, Illuminati, né? E sempre com um comportamento ali que muita gente considerou, no mínimo, estranho. E aí fica a dúvida no ar. Será que ele acabou falando demais e resolveram passar ele por isso? Is that a gang sign? Have you, Oh, like you don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. Oh. Bom, essa teoria do Jim Carrey clone não surgiu do nada, tá? Inclusive fica uma ideia de vídeo pra gente trazer aqui, né? Os famosos, celebridades e tal, que já foram clonados, né? Tem bastante aí que a galera tem teoria, tá? De repente vira uma lista bacana pra gente comentar aqui. Bom, essa teoria ela já faz parte de uma narrativa bem maior, tá? Que tem circulado na internet aí já faz um tempinho. E de pessoas ali poderosas, né? Que estão sendo substituídas por clones ou dublês. Quem falava disso era o Mastral. Lembra o Daniel Mastral? Ele falava, inclusive, que tinham feito um clone dele, cara. Pra quem acredita no Mastral, né? Fica então até mais sério essa teoria aí do Jim Carrey. Bom, o caso mais famoso aí também, um dos mais famosos, é do Joe Biden, tá? Dizem também, né, há anos circulam comparações mostrando que o Biden, né, o Biden atual parece muito diferente do Biden de 10, 20 anos. Mas isso aí é normal, né? Talvez por conta do envelhecimento. Tem alguns vídeos que eu vi do Biden, inclusive, comparando o jeito dele andar assim, parece um robozinho. Inclusive, é muito parecido com o robozinho da Tesla, né? E aí não é nem um clone, né? É trocado por um robô, né? A galera, então, o chapéu de alumínio aqui vai longe, vai longe. O formato das orelhas ali mudou, a estrutura dos dentes, né? O jeito de andar não é mais o mesmo. Né, alguns teóricos chegam a afirmar que existem pelo menos uns 3 Bidens diferentes aí que ficam se revezando em aparições públicas. E tem um precedente histórico disso, tá? Ditadores aí como Saddam Hussein, Kim Jong-un, né, comprovadamente usaram dublês ali ao longo de suas vidas por questões de segurança. Então a ideia de que figuras públicas importantes possam, sei lá, ter sido substituídos não é tão absurda quanto parece à primeira vista. A teoria acaba se expandindo para outras celebridades, né, que sofreram mudanças bruscas de aparência. O Paul McCartney, né, a famosa teoria de que ele morreu em 1966 e foi substituído. Avril Lavigne também teria sido substituída por uma sósia chamada Melissa. Mais recentemente teve o Eminem também, que segundo alguns teóricos aí teria sido clonado. Tem papo de que a Anitta, né? A Anitta sumiu por um tempo, voltou ali diferente. Isso daí rola já faz tempo, tá? O Jim Carrey, ele se encaixa perfeitamente nesse padrão, né? Um artista que acabou desaparecendo um pouquinho da vida pública, tem um histórico de falar sobre coisas estranhas em entrevistas, e aí ele reaparece bem diferente, né, fisicamente.
Durante a cerimônia do César ali, Awards, o Jim Carrey, ele subiu ao palco, fez o discurso quase que inteiramente em francês, né? Ele foi apresentado ali por Michael Gondry, ou Michel Gondry, enfim, diretor de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É um dos filmes mais icônicos da carreira dele. O discurso foi emocionado, falando sobre arte, sobre performance, sobre como cada personagem que ele interpretou foi como esculpir argila. Mas teve uma frase específica que chamou a atenção dos teóricos. Em determinado momento, ele fez uma piada sobre o meu rosto favorito é aquele que eu estou usando agora. Então muita gente acabou interpretando isso também como uma mensagem ali cifrada, né? Algo ali por debaixo dos panos que ele quis dizer. Tipo, sei lá, ele estaria admitindo que ele está usando um rosto que não é original, que está literalmente, sei lá, usando uma máscara ou sendo outra pessoa. My favorite funny face is the one I'm wearing right now. Thank you so much. Claro que pode ter sido apenas uma piada inocente, né, sobre envelhecimento ou procedimentos estéticos, mas no contexto ali de tudo que estava sendo especulado, a frase acabou ganhando esse peso mais sinistro, né? Até o momento, né, o Jim Carrey ele não se pronunciou sobre a teoria do clone, então ele não postou nada nas redes sociais, nem negando, nem confirmando e nem ia confirmar, né? Não deu entrevistas explicando sobre a sua aparência, simplesmente seguiu a sua vida como se nada tivesse acontecido. Isso, é claro, alimenta ainda mais as teorias, porque se fosse tudo besteira, sei lá, procedimentos estéticos, ele poderia aparecer e falar que ele fez algumas coisas na cara, né? E aí já acalmaria um pouco a galera. Então o silêncio dele acaba sendo interpretado como uma prova, né, de que algo muito maior pode estar acontecendo. Ou que ele não pode falar, ou que o ele que existe agora não está autorizado a falar sobre o ele original, né? Enfim, é claro que também dá para interpretar o silêncio de outra forma, né? Ele simplesmente não liga. Ele está vivendo a sua vida no Havaí, pintando, aproveitando a família, talvez até se divertindo, né, com essas teorias aí que a galera tá espalhando, né? E não tem paciência de ficar respondendo teoria maluca de internet. Ele já falou várias vezes que não se importa muito com a fama, com a opinião pública. Então, o Jim Carrey, ele foi substituído por um clone? A resposta honesta, que eu acredito, tá, é provavelmente não, né? As mudanças físicas podem ser explicadas por envelhecimento, procedimento estético, mudança de estilo, de iluminação ali do ambiente, né? A diferença comportamental pode ser maturidade, cansaço da vida pública, a história da mão trocada ali, sei lá, também pode ser vídeo espelhado, ou algum problema, enfim, cara, um monte tem diversas explicações mais racionais, tá? Mas aqui tá uma coisa interessante, né? Não importa muito se é verdade ou não. O que importa é que milhões de pessoas acreditam que algo muito estranho tá acontecendo, né? Tem pessoas que estão acreditando tanto nessa teoria que ficaram até tristes, né? Como, sei lá, se o Jim Carrey tivesse morrido. E quando você olha ali os vídeos lado a lado, comparando o Jim Carrey de 2020 com o de 2026, a gente tem que admitir, tá? Que parece duas pessoas diferentes, né? Mas talvez seja o efeito natural do tempo aí, ou talvez exista, sei lá, algo muito mais bizarro acontecendo por trás das cortinas. O que você acha? Deixa aqui nos comentários se você acredita na teoria do clone do Jim Carrey, ou se acha que tudo é uma loucura, um exagero da internet, e sei lá, ele só fez uma harmonização facial. Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.